Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do preço dos combustíveis aqui no Brasil, que começaram em alta o ano de 2025. Eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista e vice-reitor da Unimais. E vamos falar do dólar, taxa Selic, inflação. Vamos falar do mercado do Brasil, que está apresentando um saldo negativo superior a 8% do PIB. E isso é grave para o desenvolvimento da nação, o que mostra que estamos andando para trás. Vou conversar também com Dirceu Borges, superintendente do Senar Goiás, e nós vamos conversar sobre as ações do Senar para esse ano de 2025. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando dos combustíveis aqui no Brasil, que começaram em alta o ano de 2025. O preço médio da gasolina entrou em alta neste ano, registrando na primeira quinzena do ano uma variação positiva de 0,16% contra a primeira semana de dezembro de 2024, atingindo R$ 6,30 o litro. O etanol subiu 0,47% no mesmo período e foi comercializado, em média, R$ 4,28 o litro, segundo o Índice de Preços Indirect Ticket Log, o IPTL, que consolida o comportamento de preços em 21 mil postos de abastecimento do país. A região Centro-Oeste registrou as maiores altas para ambos os combustíveis, 1,2% para o etanol, chegando ao preço médio de R$ 4,23 o litro, e de 0,96% para a gasolina, que teve preço médio de R$ 6,34 na região. Entre os estados, a maior redução do preço aconteceu na gasolina, lá em Alagoas, caiu 0,6%, onde o combustível foi negociado, na média, a R$ 6,53. Já a maior alta foi verificada no Distrito Federal, onde o combustível chegou a R$ 6,24, após um aumento de 2,3%. Para a Diretoria Geral de Mobilidade da Indirect Brasil, a gasolina, que já vinha sendo negociada por valores elevados no último trimestre do ano passado, segue em alta no início deste ano. Esse movimento também é notado no etanol, com os preços médios de ambos os combustíveis sofrendo impactos de uma combinação de fatores de ordem econômica e estrutural. As principais causas da alta, as recentes valorizações do dólar frente ao real, que encarecem a importação de combustíveis e insumos, além de custos logísticos que variam conforme as distâncias percorridas e as condições de infraestrutura de cada região. Somados, todos esses fatores exercem pressão sobre os preços, consolidando a tendência de alta iniciada no fim do ano anterior. Nenhuma região apresentou baixa nos preços na mesma comparação. E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista e é pró-reitor da Unimais, da Faculdade Unimais. E nós vamos falar do dólar, da taxa Selic e da inflação. Márcio Antônio Ribeiro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui para discutir um problema pontualíssimo e que está afetando aí basicamente o andamento do país, a economia do país e gerando muitas incertezas, né, Márcio? Sim, bom dia, Toninho, bom dia aos nossos espectadores. Nessa questão do câmbio e nos últimos meses, né, mais com
principalmente aí durante o mês de dezembro, agora no mês de janeiro, tem sido motivo de muita preocupação, né, praticamente para todos os setores da economia, né, independente de nível social ou da área que o cidadão trabalha ou atua, com certeza o câmbio tem um impacto muito grande. Até porque afeta a inflação, a gente tem uma dependência de importação muito grande, como você bem mencionou aí do combustível, é uma situação que vem realmente preocupando. Márcio, dólar. O que está acontecendo com o dólar? Até quando nós vamos segurar essas pontas? Acima de R$ 6. Toninho, a alta foi, como eu mencionei, foi bastante elevada, né? Se a gente olha ali para mês de outubro do ano passado, ali setembro, outubro, você tinha dólar na casa dos 5,40, né? E hoje a gente já trabalhando com um dólar aí acima de 6. E, infelizmente, não tem mostrado uma redução. Tanto é que a moeda brasileira é a moeda que mais se valorizou aí nos últimos 12 meses, né? No último ano, se a gente olhar aí para 12 meses passados, ela subiu mais de 22%. Então, é a moeda que mais perdeu valor em relação ao dólar, né? O país que mais teve alta foi aqui. E isso vem impactando muito forte no fator inflação. Por mais que às vezes o governo tenha tentado algumas ações, né, tem pesado na inflação sem dúvida. E o pior de tudo isso é que, se a gente parar para pensar, o Brasil basicamente é dolarizado, né? Sim, Toninho, até como você mencionou, o próprio combustível, né? E a Aham. gente tem demanda, o próprio agronegócio tem uma demanda grande de importação de insumos de fertilizantes defensivos, que isso, né, já impactou um pouco na safra passada e com certeza está impactando nessa que foi plantada agora e que vai ser plantada para 2026, né? Então, não tem como. O outro detalhe que ele faz pesar na inflação, dólar alto, né, dá uma competitividade maior para as exportações brasileiras. E, por consequência, a gente vai ter alta aí, né, tanto da soja, milho, carnes aqui na prateleira dos nossos supermercados. Taxa Selic, outro problemão, né? Quer dizer, uma coisa está atrelada à outra, né, Márcio? Sim, Tony, a taxa Selic ela vem pesando, né, sobre a economia brasileira, porque ela encarece o custo de dinheiro tanto para as famílias, para as pessoas, né, ali no cartão de crédito, nos financiamentos, como também para os empresários na tomada de recursos. E até para o governo, se a gente olhar ali há 4 anos atrás, 2021, a gente tinha Selic a 2%, né, e hoje ela já passa dos 12%. Então, isso, né, gera um impacto de custo até para o governo rolar a dívida. O déficit público tem crescido, né, lógico, isso faz com que precise demande mais recurso emprestado. É como o orçamento da nossa casa. Chegou o fim do mês, se o dinheiro não deu para pagar as contas, você tem que arrumar um empréstimo. E com a taxa Selic alta, o custo desse empréstimo para o governo, né, acaba se tornando maior. E, infelizmente, não temos visto aí nenhuma ação realmente concreta e clara no sentido de equilibrar essas contas. Inclusive essa taxa Selic é importante, porque outro dia uma pessoa me perguntou o seguinte: mas juro, o que tem que ver tem que ver o juro? E o Márcio citou o seguinte: você chegou na sua casa, o dinheiro acabou e você está lá ainda para o dia 15, você só vai receber lá para o dia 10. Então você fala: eu vou pegar um dinheirinho emprestado para poder tocar até aguentar ir até o final do mês. Acontece que quando você pega um dinheiro emprestado, e o banco que vai te emprestar fala assim: eu vou te emprestar 1.000, mas você vai ter que pagar, no final, 1.200. Nossa senhora, mas é muito dinheiro. Pois é a taxa de juros que você vai ter que pagar. Isso é um exemplo, tá? Então, quanto mais alta a taxa Selic, mais alto é o juro que você vai pagar quando você vai pegar aquele dinheiro emprestado. A gente chama de o custo financeiro, o custo do dinheiro, certo? Márcio, inflação global, inflação mundial. A inflação é outro elemento que preocupa, né? O Brasil é um dos países aí, quando a gente olha das grandes economias, tem apresentado inflação bem elevada. O nosso vizinho Argentina, que estava, lógico, com uma inflação astronômica, mas vem reduzindo, né? Conseguindo reduzir.
E a gente não tem conseguido, infelizmente, aqui no Brasil, né, uma equiparação. A gente hoje aí, né, entre esses países selecionados, a gente é a quinta inflação. A Argentina vem buscando uma recuperação, né, e até começando a atrair investimentos. Então, com uma taxa de juros elevada no Brasil, né, e a economia argentina começando a se recuperar, ela acaba se tornando uma concorrente, lógico, não tem o peso da nossa economia. E ainda o que a gente tem, né, de um advento agora é a mudança no governo americano, né? Ninguém ainda tem muito claro, né, o que o presidente Donald Trump vai fazer com a economia americana. Mas, sendo nacionalista, tudo indica que ele vai incentivar a retomada e um crescimento muito forte da economia americana. E isso pode fazer com que, né, um número maior de recursos migrem para os Estados Unidos, né, e aperte ainda mais a questão do dólar no Brasil, né, e faça com que a taxa de juros possa ter que subir ainda mais para ser um atrativo, né, de recursos para o governo federal, para saldar as suas dívidas, né, para rolar, né, a máquina pública. Inclusive o Donald Trump já falou que vai taxar China, vai taxar Brasil, enfim, ele vai preservar o mundo dele. E ele está certo, ele tem força para fazer isso. Agora, nós é que vamos ter que nos rebolar para poder segurar a nossa economia. E que se não mudar aqui o rumo da conversa, pode ter certeza absoluta, vai dar problema e problema num futuro muito próximo. Já está dando. Márcio, tem outros temas interessantes que a gente podia conversar, mas infelizmente não vai dar tempo, que era o dólar americano e o real e também as reservas internacionais. Outro tema que a população tem que ficar por dentro, muito por dentro. E eu quero ver se eu trago o Márcio aí semana que vem, Márcio, para pelo menos a gente falar sobre esses temas que ficaram faltando que são muito importantes. Tá certo? Certinho, Toninho, sempre à disposição. Tá bom, meu irmão. Muito obrigado, Márcio. Um grande abraço. Obrigado, Toninho. E depois do intervalo, eu vou conversar com Dirceu Borges, superintendente do Senar Goiás, e nós vamos dar aí uma conversada sobre as ações do Senar agora para o ano de 2025. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos falar do Brasil, que está apresentando um saldo negativo superior a 8% do PIB. E isso é muito grave para o desenvolvimento da nação, que mostra que nós estamos andando para trás. O Brasil caminha para se consolidar agora neste ano como o segundo país com maior déficit nominal do mundo. Isso de acordo com o relatório da BTG Pactual. A projeção macroeconômica coloca esse saldo negativo do governo neste ano em 8,6% do Produto Interno Bruto, o PIB. O levantamento conta com 22 países e projeta que somente a Bolívia vai ficar na frente do Brasil neste ano, com déficit de 9,7% do PIB. Ano passado, 2024, é esperado que o saldo negativo impacte 7,8% do PIB, segundo o relatório do BTG. A Índia e a China, com resultado fiscal negativo de 7,6% do PIB, seguem o Brasil no ranking com diferença de cerca de 1 ponto percentual, consolidando a vice-liderança brasileira. O déficit nominal é o resultado das receitas menos as despesas do governo, incluindo o pagamento de juros da dívida pública, refletindo o resultado fiscal total. O indicador é importante para apontar a saúde financeira de um país e traz perspectivas sobre a trajetória da dívida pública. O Brasil é o único de seus pares emergentes no pódio que representa uma piora no resultado fiscal entre 2004 e 2025. A expectativa é que os déficits, tanto da Bolívia quanto Índia,
caíram ao menos 0,7%. Na Bolívia, 0,2%. E na China, na Índia também 0,2% entre 2024 e 2025. O cenário fiscal negativo projetado para o Brasil também fica acima da média esperada para os países emergentes, cujo déficit é projetado em 5,7% do PIB dos países que se encaixam nessa denominação. E agora vamos falar de aquisição. Uma empresa compra outra. A BRF anunciou ao mercado a compra da BRF Arábia e concluiu a aquisição de 26% da Companhia de Aves Adorra. Essa empresa é especializada em abate de frangos no Reino da Arábia Saudita. Com o investimento, a empresa brasileira estreia na produção de frango halal, que segue os princípios do islamismo tanto na produção quanto no abate de aves. A conclusão da transação fortalece o portfólio e as operações da BRF lá no Oriente Médio, consolidando-a como parceira estratégica da Arábia Saudita na segurança alimentar, onde atua há 50 anos e lidera o mercado com suas marcas renomadas. O valor da negociação gira em torno de 84,3 milhões de dólares, sendo 57,6 milhões integrados na empresa em Adorra. A operação foi realizada por meio da BRF Arábia Holding, que é uma joint venture detida 77% pela BRF e 30% pela Halal Products Desenvolvimento, subsidiária da empresa de investimentos públicos do Fundo Integral da Arábia Saudita. O Marcos Molina, que é o controlador e presidente dos conselhos de administração da Marfrig e BRF, disse que este é um avanço significativo para a atuação mundial em um mercado altamente estratégico para a companhia, onde a marca Sadia já ocupa posição de liderança. E agora eu vou conversar com Dirceu Borges. O Dirceu, ele é o superintendente do Senar Goiás e nós vamos conversar sobre as ações do Senar agora para o ano de 2025. Dirceu Borges, mais uma vez, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui, está tudo bem? Tudo jóia, obrigado mais uma vez. Né? Eu que agradeço, Dirceu. Dirceu, começou o ano de 2025, um ano que, vamos dizer assim, economicamente falando, meio complicado, meio difícil, mas o Senar está firme, está no embalo, vai fazer aí muitas ações, porque o ano passado, 2024, foi um ano de tirar o chapéu, né? É isso aí, Tony. O ano 2024 para o Senar, no que tange aos cursos, à assistência técnica, aos atendimentos no geral, foi um ano positivo, por mais que no setor agropecuário tivemos inúmeros desafios enfrentados pelo produtor, nas mais diversas cadeias, problemas econômicos, políticos, climáticos, mas o Senar esteve sempre ao lado do produtor ali. Fechamos o ano de 2024 com mais de 1,5 milhão de pessoas impactadas pelos cursos, pela assistência técnica, pelos programas. E a gente almeja aí o 2025, começando aí com muitas chuvas, né? Isso as lavouras agradecem, né? Mas chuva demais também é arriscado. Precisamos analisar também a questão econômica dos altos custos de produção que o produtor está enfrentando, assim como os preços das commodities, de soja, de milho, né? Leite, enfim. Então, promete ser um ano positivo, 2025, mas sempre com cautela, com planejamento, precisa muito desse planejamento. Então, por isso, hoje o Senar é uma importante ferramenta para o produtor rural, para que ele possa estar munido de informações, conhecimento e, claro, uma assistência técnica ali para auxiliar ele na sua produção. Dirceu, eu comparo muito hoje o seguinte: a informação técnica é altamente importante, mas a informação de gestão, de planejamento, é muito mais importante. Porque se você tiver
se você souber fazer uma gestão, se você souber analisar o momento agora, não só dentro da fazenda, mas como fora da fazenda também, talvez seja mais importante do que o conhecimento técnico. Então, eu acho que esse ano agora, de 2025, você que está nos acompanhando, e se você é do campo, seria muito interessante você trabalhar junto com o Senar, principalmente voltado para essa área econômica, administrativa, que essa é é o apagar das luzes, é essa que vai dar o fecho no seu negócio, né, Dirceu? Com certeza. A gente sabe que o produtor rural hoje tem várias ferramentas na mão, a internet possibilita o acesso rápido às informações. Então, hoje, o dever de casa, o produtor sabe fazer muito bem ali dentro da porteira, né? Por mais que nós, produtores, somos empreendedores, empresários, que têm a sua empresa a céu aberto, que não depende só da parte dele, sim também da mãe natureza, mas nós estamos fazendo muito bem um trabalho ali dentro da porteira. Onde pecamos é o fora da porteira, que daí entra outros desafios, outros gargalos, que não cabe somente ao produtor resolver. Mas a gestão, né, é muito importante porque é onde ela vai minimizar os erros, as falhas e também poder facilitar para que esse produtor busque ali um menor custo de produção, saber driblar aí, né, os altos custos que nós estamos enfrentando para que ele tenha um produto ali produzido com a margem, né, possibilitando ele ter lucro dentro da sua produção. Então, a questão da gestão é importantíssimo, assim como um planejamento. Um planejamento ali das suas operações, das suas compras, das suas vendas, para que ele possa ter sucesso na sua atividade. E hoje essa parte de gestão, basicamente todos os cursos que a gente vê, observa, participa, sempre tem a gestão ali, sempre está fazendo parte. Então, eu tenho certeza absoluta que você que está nos acompanhando tem o Senar nas suas mãos e tem também uma centena de cursos que pode colocar a sua propriedade, pode colocar você num outro patamar. Mas aproveitando a vinda do Dirceu aqui, esse já é o segundo ano que o sistema FAEG, Senar, realiza a Expedição Safra. O que é a Expedição Safra? Sai um grupo de técnicos visitando uma série de municípios no estado de Goiás para fazer uma radiografia da safra 24-25. E já começou essa expedição, né, Dirceu? É isso aí, a expedição saiu esse último final de semana, lá do Nordeste goiano, percorrendo dezenas de municípios, serão 43 municípios. 43? 43 municípios que a expedição passará no decorrer, passou e vai terminar aí na próxima quinta-feira agora, chegando aí no seu final, percorrendo toda essa trajetória do Nordeste, Oeste, Leste, Sudoeste goiano, passando nos principais produtores de grãos, nessa primeira safra de soja, fazendo uma radiografia, um raio-x, para que a gente possa ter essas informações e ver a real produtividade. Isso contando com o apoio de instituições como a Embrapa, Secretaria da Agricultura, todos envolvidos para que a gente possa ter ali junto ao produtor dados fidedignos e iremos apresentar aí para a sociedade, né, o que nós vimos, as condições das lavouras, né, como está todo o estado de Goiás durante essa expedição safra que o sistema FAEG Senar está realizando essa semana. Dirceu, você também é produtor. Você sabe muito bem aonde o sapato aperta, aonde a pedrinha está dentro do sapato. Assim, só para fechar a nossa conversa agora, o que você acha da safra 24-25, na sua visão? Como é que você está enxergando? Olhando aqui para o nosso estado de Goiás, é opinião minha, né? Eu não sou um especialista técnico na área de produção, mas como produtor, tenho visto que as lavouras estão nas condições boas, né? A chuva veio, tem muita chuva, mas claro que chuva em excesso prejudicial, vem ataque de doenças, né? Falta luminosidade, mas as lavouras no modo geral estão boas, claro que alguns pontos aí bem localizados tiveram alguns problemas, mas eu acredito que no geral aqui no estado de Goiás nós vamos ter uma boa produção de soja, né? O produtor precisa, já vem de anos difíceis e precisa ter aí um fôlego até para pagar as contas, né, Toninho? Vai dar para pagar? Vamos ver a colheita, né? O grão é só dentro do armazém que a gente pode fazer a conta, né?
Pois é, quando ele fala isso, o grão é só dentro do armazém, é só para mostrar o que é trabalhar com o agronegócio. Tudo é a céu aberto, você não controla nada, você não controla preço, produção, produtividade, sol, chuva, nada. É tudo em cima do risco, é tudo em cima do corte da navalha. Por isso que o agronegócio, ele é muito importante e não pode dar errado, porque se der, quebra o país. Dirceu, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado mesmo. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.